Estamos de volta com o Teles Fonseca Cash e o nosso entrevistado de hoje foi candidato ao governo do estado em 2022, é defensor público do estado de Santa Catarina e é pré-candidato ao governo do estado nessas eleições. Você está assistindo Teles Fonseca Cast, o podcast do direito. Quem é o nosso convidado? Nosso querido Ralph Zimmermann. Tá certo o sobrenome? Zimmer. Desculpa. Ralph Zimmermann. Querido, prazer te ter aqui. Eu tô fazendo um merchan aqui do nosso patrocinador, mas também vai te deixar uma lembrancinha, tá? Sou cliente lá também. Ah, é? Tá cliente? Ah, coisa linda. O impeachment imprimi lá, tá? Ah, é? Está revelado. Ah, vamos falar com eles então. Os proprietários estiveram aqui a última vez contando a história deles, são amigos pessoais, são os queridos. Ralph, que prazer te ter aqui. Igualmente. Eu queria, acho um pouco difícil no meio político quem não te conheça, mas queria que tu pudesse te apresentar, dizer o que tu faz, o que tu tem feito e a tua proposta agora no teu projeto que me parece que tu tem aí. Para quem não te conhece, para quem nos acompanha aqui, fica à vontade, a palavra é tua. Muito obrigado, sou Ralph Guimarães agora, casado, que é o nome da sogra, a cresceu meu, mas nascesse Ralph Zimmer Jr. Família do meu pai é Blumenau, da região do Vale, da minha mãe da região oeste, né? Minha mãe ali da região de Erval, mas eu me criei e nasci em Chapecó. Vim para cá com 10 anos, para Florianópolis, em 90. Sou pai do Luque e da Isadora, estou no segundo casamento, com minha amada esposa, Camila Guimarães Moreira Zimmer, Zimmer do pai da mãe dela. Enfim, e fiz direito na Univale, no Iguaçu, advoguei, trabalhei no Tribunal de Justiça, passei no concurso para defensor, fiz pós-graduação na ENA, Escola de Governo, École Nationale, que é o Luiz Henrique da Silveira trouxe essa escola de governo, trouxe um modelo francês, tem convênio com a escola da França, diversos presidentes, o Mitterrand, enfim, passaram por essa escola na França, tem um convênio aqui, uma escola de governo muito boa, e daí me habilitei para ser nomeado defensor-geral pelo governador Raimundo Colombo, em 2016 e 2018. Filiei meu PSDB, disputei para deputado federal em 2018 e para governo do estado em 2022 pelo PROS. O PROS não fez cláusula de barreira, acabou sendo incorporado pelo Solidariedade e eu no finalzinho da janela migrei para o PRD, que é uma federação que congrega ali, o PRD é o próprio Solidariedade, a Federação da Renovação Solidária que estou presidindo. Sou pré-candidato ao governo do estado, tive uma experiência de gestão com a Defensoria Pública, com a Associação dos Defensores. Quero trazer a debate ideias relativamente novas, mas vamos compartilhar espaço, diminuir o custo do estado com locação de imóvel, enfim, aproveitar essa era, não ir totalmente, porque não viabilizaria, mas mesclar o que a gente tem de gestão da coisa pública com locais físicos determinados, mas com essa era da tecnologia, aproveitar isso da melhor maneira possível, manter a qualidade dos serviços públicos, mas reduzir o custo, que é um custo muito alto quando aluga um prédio, além do aluguel, a empresa terceirizada para segurança, o cidadão lá na ponta ganha 2, 3 mil reais, mas ele custa 10 mil no contrato terceirizado. Então, são custos que o Estado vem acumulando e eu tenho uma visão que isso pode ser enxugado, sem prejudicar o serviço. Quem está atrás do computador, se ele não tiver metas, ele pode não rolar estando na mesma sala, trabalhando 1 ou 2 vezes por semana em casa. Então, tem que ter metas, enfim. Tem essa ideia de Estado, dar uma enxugada no custeio, justamente para evitar o que já aconteceu nesse início de século. Eu creio que a gente teve a gente já 3 reformas de previdência, servidor, tudo mais, que sempre teve um Estado muito bom, só que a gente começava a planejar o Estado daqui a 20, 30 anos, até pela questão demográfica, a gente tem uma corrente migratória forte, a gente está com uma questão até nacional, de redução da taxa de natalidade, então a gente tem que pensar para frente, não é só porque está bom hoje, vai continuar bom amanhã. Temos que ter essa visão mais ampla, isso que eu quero trazer para debate no aspecto da gestão. Que legal.
Eu vejo aí que tu já tem um plano de governo mais ou menos desenhado, né? Tem desde 2022, eu consegui apresentar bem lá, fiquei destacado pela combatividade, e eu quero refazer minha marca e mostrar que tenho que mostrar, além de bater de frente. Né? E muito interessante que tu me parece um pré-candidato que tem propostas, né? Porque me parece aí que os pré-candidatos que estão se aventando estão muito no âmago da questão ideológica, né? E da pauta nacional. E me parece que o teu discurso é aqui, o catarinense, enfim, quem vive aqui. O catarinismo. E agora? Ou quem vive aqui, enfim, que não é catarinense, né? Para quem pensar. Você trouxe aí uma questão, alguns pontos, né? O que além desses pontos que eu trouxe, a tua proposta é de diferente do restante do que nós temos aí de pré-candidatos, né? No geral. Assim. Primeiro que, ao contrário, não é uma crítica, uma constatação, né? Quando o Merizio arranca com o Lula, o Jorginho com os Bolsonaros, o João Rodrigues com o Kassab, né? O menino lá do Rio com o Carlos Moisés, que ele era funcionário, o Carlos Moisés se vendeu do outro área, mas não é. É do meio, sim, que ele já entrou porque é do meio. Sim. Eu quero fazer uma aliança com o povo de Santa Catarina, e de coração, né? Se disser que tem muita coisa para melhorar, não seria verdade. Os índices de avaliação, cheguei em uma idade que eu brigo contra factórios. Contra factos, não. Os índices de avaliação do governador Jorge Mello, verdade seja dito, estão altíssimos. Uhum. Ele recuperou a estabilidade do Estado, que foi cambalhento do governo no anterior, tem feito grandes obras, tem entregado bastante a educação, salas climatizadas, tudo mais, tem atendido uma demanda. Só que eu penso Estado diferente, né? Com todo o respeito que eu tenho a ele, ao Merizio, ao João Rodrigues, eles são políticos profissionais do século passado. Evidentemente, por um lado, eles trazem uma bagagem muito grande, tem que ser respeitado, ajudar a construir Santa Catarina, a ter esses índices maravilhosos, mas do outro lado, eu penso que é o momento de a gente olhar para daqui a 30 anos. Né? E esse olhar que eu quero trazer na modificação estrutural do Estado, né? Da relação do poder público com locações, com patrimônio imobiliário, com métodos de trabalho em relação aos servidores, né? Continuar entregando, Santa Catarina entrega muito bem para a população, sempre dá para melhorar, mas reduzir o custo. Isso é o carro-chefe. Agora, evidentemente, tem questões que não é questão de terra arrasada, que tem que continuar e até avançar, que é a questão da infraestrutura, né? A gente produz bastante, tem uma dificuldade nas nossas estradas para entregar nos portos, né? Sim. Há projetos aí já há algum tempo que sou entusiasta, a questão de ferrovias, parcerias público-privadas, o Estado não tem condições de querer fazer tudo, né? Então a gente também tem que abrir para a iniciativa privada, essa questão da logística, né? Para a iniciativa privada poder abrir uma ferrovia, por exemplo, poder explorar a ferrovia sem problema nenhum, né? Concessões, né? Pode ser até centenárias, salvo o melhor juízo pela legislação. Sim. E com isso botar o nosso Estado na velocidade que ele merece estar, né? A questão também, eu penso em termos de gestão, a Assembleia Legislativa já fez isso, mas eu acredito que o governo do Estado poderia e deveria fazer isso. Não que os últimos governadores não tenham viajado bastante pelo Estado, não é esse o ponto, mas colocar mesmo para despachar, para... Centralidade do governo. Descentralizar no sentido do governador, né? Vai ter Assembleia Legislativa itinerante na região sul, vamos todos para a região sul, levar o Executivo junto também nessas questões, assinalar o projeto de lei. Executivo itinerante. Isso, um Executivo itinerante também, eu acredito que é mais um negócio que a gente teve aí, que graças a Deus acabaram pelas secretarias regionais, que é um caminho de emprego só, interessado políticos sem mandato, que só surgiu por Santa Catarina. Né? Isso ainda bem que acabou, mas o nosso Estado permite, né, dar essas condições, e eu acredito que é o jeito que olha o nosso Estado. A gente tem que estar junto com a nossa gente, porque o cargo de governador não é um cargo de vereador. Eu vejo alguns pré-candidatos fazendo umas propostas mirabolantes, assim, que dá vergonha alheia, né? Não pode cair na história. Tem um senhor que diz que
Se ele for governador, ele vai fazer preso sofrer. Não, não vai. Se ele quiser, isso é tortura. Ele vai para a cadeia. É crime inafiançável. É igual eu vim discutir, que falei até com o nosso amigo aqui, quando saiu a lei, o Luciano Medeiros, que trabalha com o deputado Alex Brasil. Sim. Respeito muito o deputado, o Luciano é amigo, inclusive. Né? Um abraço ao deputado. Mas eu falei, se eu olhei um dia, esse cara vai amanhã. Então tem coisas assim da política que eu quero, e faço questão do seu contrafluxo. Se vier me perguntar pauta de aborto, pauta de costume, pauta de cota, eu vou dizer, vai ser deputado federal e senador, é lá que resolve isso, não é aqui. Né? E eu estou vendo uma mistura de temas, de pré-candidatos, né? Fazer sofrer. Não, não vai fazer sofrer, cara. Se tu fizer, tu vai pra cadeia. Sim. Então, assim, a gente tem que começar a voltar aos princípios, né? O que é que o cara permite que faça? Uhum. Né? O que o governador faz? O governador tem iniciativa de lei, ele pode vetar leis, ele vai gerir o Estado, ele vai propor a lei orçamentária, onde vai alocar os recursos, o que ele vai priorizar ou não. Isso é governar o Estado. Ele pode acabar com a obrigatoriedade da vacina de ir para a escola? Não, não pode. É uma atribuição federal. Sim. Ele pode aumentar as penas para combater a criminalidade? Não pode, legislação federal. Então essas coisas assim que hoje em dia estão misturadas, mal misturadas, beira um estelionato eleitoral que estão fazendo o eleitor, certo? Eu quero vir para um debate para desmistificar essas coisas. É um dever que eu tenho, Sim. Como alguém que teve condição, os pais tiveram condição para estudar, que estudou e que se criou, que deve tudo, assim, nosso bem-estar. Né? Então eu quero contribuir com isso nos debates. Tu falou num setor muito interessante que é a questão de portos e aeroportos. Eu, por um acaso, trabalhei no porto em certo período na minha vida. Foi um período muito interessante, aprendi muito. E essa questão logística é uma questão que me parece que a gente como um todo, eu digo Brasil e o nosso Estado, deixando de evoluir diante do potencial que nós temos, né? Tu, enquanto governador, vamos dizer que Deus te ilumine e tu vire nosso próximo governador com a caneta na mão. O que tu acha que o governador pode fazer para destravar essa questão de ferrovias e tudo mais, que é um grande tabu, né? Houve um movimento do cara que tu gosta muito, que é o antigo governador Moisés, estou sendo irônico aqui, tá, gente? Não, mas ele fez alguns acertos, né? Não. Tinha uns embates com ele, mas alguma coisa ele acertou. O relógio parado acerta uma vez por dia. Alguma coisa ele acertou, não dá para dizer que ele não, então, eu quis dizer o seguinte, eu estava tratando aqui que ele tinha uma ideia, um projeto, né, de malha da ferrovia que ligava, se eu não me engano, Chapecó com Mato Grosso e tal. Era um negócio meio interessante, assim. Não sei se era factível, não tenho conhecimento técnico. Me parece que isso, no período do governador Jorginho, não andou, que não era plausível. E me parece também que algumas entidades de indústrias não estavam a favor da forma como estava ali. E eu não vejo, aqui agora como leigo, né, não vejo nada de novo nesse setor aqui na nossa região. A minha pergunta, né, seu objetivo agora, que tu, enquanto governador, tem de ideia, tem de conhecimento para mudar esse cenário? Eu preciso contextualizar. Sim. A questão ferroviária no Brasil, a gente precisa retroceder no tempo. Né? O Dom Pedro II, ele era genial, ele desenhou a malha ferroviária que era para o Brasil perdido. Mas ele foi vítima de um golpe, né, que criou até a nossa república, que foi golpista, né? Criaram a república, e depois no ciclo da borracha, o Fordismo nos Estados Unidos, tudo mais, o lobby da indústria automobilística não permitiu que nós avançássemos com ferrovias. Ferrovia custa imensamente menor e a capacidade muito maior. A gente vai para a Europa, passou por 2 grandes guerras no século passado, ela é toda recortada por ferrovias. Até a África é melhor que nós nesse quesito. Sim. E nós aqui não temos, é o transporte mais barato, mais seguro, né? Então tudo muito bem. Passou esse período, que verdade seja dito, Tarcísio de Freitas, hoje senador de São Paulo,
eu vi uma entrevista dele no governo Jair Bolsonaro, ele voltou a tratar esse tema, né? Ele recuperou esse tema, o governo federal na época começou a abrir licitações e tudo mais, né? Então, como é que eu penso essa questão? Essa questão é essencial, o seguinte: ninguém vai inventar a roda. A gente precisa ver as necessidades da iniciativa privada que já tem, né? A gente precisa entregar isso para a iniciativa privada. O Estado não tem condição de desapropriar de Dionísio Cerqueira a São Francisco, a Imbituba, Itajaí, e botar uma ferrovia ali. Não tem numerário para isso, isso é muito caro. Então a gente teria que socorrer, né, da iniciativa privada, uma licitação internacional até, que vem grupos norte-americanos, europeus, chineses, japoneses, que apresentam um projeto e, em contrapartida, que o Estado pode fornecer compensação tributária, né, renúncia fiscal. Tem gente que é contra, né? Aí começa a ser contra a renúncia fiscal, cobrar tudo de todo mundo. As empresas simples vão para o Paraguai, vão para os outros lugares. Santa Catarina é Santa Catarina. Eu até mudei esse entendimento, eu tinha uma bronca com a renúncia fiscal, mas porque tem uma política fiscal que estimula quem produz, e quem produz não fica só para ele, cria toda uma cadeia, né, de entrega e tudo mais. Então, levar isso para a iniciativa privada, fazer uma modalidade de licitação internacional, com parceria público-privada, concessões centenárias, para permitir que quem venha para ficar 100 anos, para não ser também um dado histórico que foi a Guerra do Contestado, foi quase uma ferrovia mal feita, né? Sim. Que faliu a empresa no meio e tudo mais, e aí criou-se um ambiente, ficou abandonado o pessoal, e deu a Guerra do Contestado, que inclusive é a primeira guerra no mundo que foi usado o avião, né? Isso. Então a gente tem que evitar esse tipo de situação. Mas eu acredito que essa proximidade, assim, as claras com a iniciativa privada mundial, né? Hoje a economia está mundializada, né? Sim. Globalizada, não tem como pensar em Santa Catarina só de Cerqueira, Lages, São Francisco, né? Tem gente interessada nessa volta aqui. A gente também pode abrir lá para o lado Pacífico, ou interligar com outras questões que tem para a Argentina, para o Paraguai, para aquele lado, né? A gente tem que abrir a cabeça para facilitar a vida de quem leva esse estado nas costas, que são os produtores, o produtor rural, a indústria moveleira, enfim, as mais variadas indústrias que nós temos aqui no nosso estado, que é o que faz esse estado pujante, né? Assim, para complementar o que tu falando, não é nada do zero, porque a gente já tem, inclusive, como tu falou ali, desde a época de Dom Pedro II, por exemplo, nós temos ali a malha ferroviária que vem de Criciúma, vai até Imbituba, e de Imbituba até São Francisco tem. É só fazer os ajustes e executar os projetos necessários, entendeu? Isso é possível, é factível. É uma dificuldade que tem no Rio Oeste quando chega na serra, né? Sim. Que daí o custeio ia ser muito duro para subir a serra, descer a serra, né? Ao menos é o que diz os especialistas, né? Que era a Ferrovia do Franco, né? O Luiz Henrique chegaram a estudar, o Raimundo, né? Aí tem uma tese que dá para subir, né? Não chega ali, em vez de pegar a serra, subir, pegar um pedacinho do Paraná, ali, Porto União e tal. Para lá e descer. Dizem que seria o ideal pela questão geográfica, mas aí são pormenores. A questão global é abrir uma licitação internacional, né? Licitação internacional tem que ser, né? Mas eu não tenho ligação com empresa nenhuma, né? Então que ganha que for melhor para Santa Catarina. Simples assim, não interessa de onde que vier. Né? Eu vou aproveitar aqui que nós estamos aqui diante de um jurista, né? Eu também sou advogado e sou da área do direito administrativo, direito público, e até por uma questão de estudo mesmo, tu foste autor de um pedido de impeachment do atual governador. Ex-governador, o Carlos Moisés. Eu não me lembro a época que foi, eu acho que foi 20 ou 21, não me lembro. E, se eu não me engano, o teu pedido foi aceito, porque eu acho que o teu foi o primeiro, né? Foram dois, né? E foi um negócio surreal, eu acho que a gente não teve
no estado, eu acho que nem no Paulo Afonso, eu acho que não chegou a ter. Foi o primeiro do Brasil, só o menor juízo. Aí você afastado cautelarmente, teve do Witzel, né? teve do Rio e tal. Então, do ponto de vista acompanhado, né? Jurídico, eu tenho muita curiosidade, para saber, porque eu me lembro que tinha a ver com uma questão contábil de malversação de recurso público. E eu queria te dar a oportunidade para que tu explicasse na tua visão do ponto de vista jurídico, né? Depois, né? Exatamente. Análise. Na realidade, na época, todo mundo acha que foi uma grande articulação, coisa nenhuma. Evidentemente, setores políticos interessados aproveitaram, assim, que me levou até a se arrepender depois, né? Numa entrevista na última eleição, eu tinha me arrependido, até minha família brigou comigo, como é que fala um troço desse? Eu não sou psicopata, quem se arrependeu de alguma coisa na vida? Uma das coisas que me arrependi foi ter feito, ter arrependido. Por que me arrependi? Porque a classe política barganhou com aquilo. Barganhou com aquilo, e foi... Ou menos também o lado bom foi que mostrou que o Estado quem é quem, né? Então teve gente que se pôs contra o Moisés, depois fizeram um grande acordão e acabaram de acabar com o governo dele, né? Você não esperava aquilo tudo? Assim, Não, eu fui muito ingênuo, na verdade, né? Na época eu não sei nem o que eu esperava, né? Na realidade, por impulso, eu vi uma situação que eu achei que era ilegal, procurei avisar o governo numa boa, criaram um perfil falso meu e me disseram que tinha sido do staff lá num gabinete paralelo, do órgão, alguma coisa, e eu não raciocinei muito, simplesmente fiz, sabe, aquela situação assim, eu reagi, né? E não sabia onde ia chegar, e a questão foi longe, depois me empolguei, achei que dava para ganhar, mas o impeachment, ao fim e ao cabo, é um julgamento político, né? Então, na questão jurídica foi solvido também, da ordem, mas aí nós tínhamos o seguinte, eu era presidente da Associação dos Defensores, eu acompanhava, evidentemente, os interesses da categoria. E o Moisés, no começo do governo, ele mandou uma reforma administrativa, sobreveio uma emenda do deputado Vampiro, dando aumento à PGE. Eu já ali notifiquei o governo, dizendo, olha, é inconstitucional com vice-iniciativa, né? Isso não se convalida mesmo se houver sanção, né? O governador que deveria ter mandado. Aí o governador vetou, só que não entrou na minha questão que era antecedente, ele vetou e disse, parece que não tinha caixa. E aí, por gabinete, ele reconheceu para os procuradores do Estado um julgado anterior. Ocorre, como eu acompanhava tudo naquela época, um procurador havia tentado usar um julgado lá em 1900 bolinha, que depois sobreveio para as leis, e a própria procuradora-geral da época tinha ido contra, e ele tinha perdido a liminar, tinha parecido contra da própria PGE, de receber daquele jeito. Tanto que daí ele troca a PGE por conta disso, tudo mais. Aí foi aí em cima daquilo que eu fiz o pedido, né? Aí no final das contas, o Tribunal de Justiça acabou salvando ele, 19-12, fiz 12 votos, sem pedir voto com o desembargador, eu me orgulho muito disso. O voto condutor vencido foi o desembargador Hélio, que é o mais antigo juiz em termos de carreira do Estado, na Fazenda Pública. Então, estou bem acompanhado. Foi uma derrota vitoriosa, né? E esse julgamento ainda foi depois do primeiro afastamento cautelar dele, que teve um acerto político, na verdade seja dito, porque isso foi registrado, acerto político dele com o Júlio Garcia, com o Heron Jordani vai para casa civil. Aí eles ganham uma ação lá no tribunal 19-12 no pau da goiaba, que eu acho que se tivessem afastado a Daniela, tivesse tido aquele acordo ali, eles não tinham ganho, mas daí deixa para a história contar. Mas o que aconteceu ali, né, não sei se a memória às vezes falha, né? Ele teve o julgamento no plenário, né, junto com o Tribunal de Justiça, e o voto do Sargento Lima, porque estava ele e ela. Só que a questão do fundo jurídico, a PGE entrou com uma outra ação só no TJ. Sim. Aí nesse interregno entre o afastamento primeiro dele e o mérito, o TJ disse que o ato era válido, por 19-12, mas disse só depois desse primeiro julgamento, né? Sim. O que também o TJ, eu acho que mandou mal, assim, né? Ter esperado tanto tempo, né? Porque não definiu essa questão antes, né? Claro. Então houve um jogo político ali muito forte, né? Bastidor, tudo mais, do qual não fiz parte. Foi figurões da política catarinense, evidentemente. Sim. E que é onde eu me arrependo de ter entrado com um pedido que, no final, eu criei uma inimizade com pessoas que eu não precisaria ter criado, mas não é esse o ponto, a gente está nessa vida também não é para agradar todo mundo. Sim. Mas o ponto é ver como consegue distorcer as ações da gente, né? Tu se sentiu usado?
Eu me senti usado e senti que Santa Catarina estava sendo usada. Tem um detalhe que ninguém lembra, que Moisés veio me agradecer, que eu acho que já tinha sido afastado, não tinha nem voltado em primeiro, era na véspera. Aí tinha uma conversa que a eleição iria para outro ano, seria eleição indireta, Assembleia e governador. Aí eu gravei um vídeo em casa, botei em redes sociais dizendo, olha, se for para outro ano eu vou desistir, porque não nasci para dar golpe. Ele foi eleito pelo voto de cidadão, né? Se fosse para aceitar meu pedido, para tirar ele da Daniela, que fosse naquele ano que abrisse a eleição para o cidadão escolher. Se ficasse para outro ano para ter uma eleição indireta aqui no clubinho da Leste, com respeito a todos, cada um dos deputados que eu tenho muito, mas eu disse, não, nas minhas costas não vai ser. Gravei um vídeo nesse sentido. Aí, no dia seguinte foi o julgamento, do sargento Rio. Então, das contas, fiquei até com a consciência tranquila, porque se tivesse arrastado esse julgamento para outro ano, tirado os dois, enfim, feito uma eleição indireta, eu não ia me perdoar o resto da vida, porque eu acredito que não é por aí. As coisas certas. E limite até os nossos desejos, até nossas lutas. Né? Sim. A gente precisa ter esse padrão ético. Eu tenho consciência absolutamente tranquilo, que eu fiz sempre que eu achei que era certo. Outra nesse caso. E muito provavelmente a gente ia ter um governador tampão, né? Governador sou Júlio Garcia, não dá nome? Não sei, tu que tá dizendo, né? Deve ser eleição direta ali. Aí ia pra reeleição. Ele ia pra reeleição, provavelmente ele estava ainda no cargo. Contra ele, né? Sim. O cara sempre tratou bem e tal, sem intimidade, nada pessoal com ele. Sim. Mas não era o jeito correto, mas no final. A questão não era ele em si, a forma como estava sendo conduzido. Exato. Sim, entendi. Legal. E agora tá o Moisés no time deles, do pessoal que tirou ele. Foi lá pro União Brasil, foi lá pro Paulo Dourão Jordão, que foi a turma que tocou o terror nele, que pegaram o governo dele, saíram, foram contra ele de novo. E agora ele tá lá pedindo voto pros caras. Então assim, eu também, às vezes eu fico até com dó, sabe? Tipo assim, não faz isso, dá vergonha ali, cara. Tem um pouco de amor próprio, mas nem cada um sabe de si, né? É complicado. Desculpa interromper o teu podcast, mas eu preciso falar do Instituto Otovida. O Instituto Otovida é uma associação sem fins lucrativos, situada aqui na Avenida Governador Ivo Silveira, em Capoeiras. O Instituto ele é responsável pela saúde auditiva de 64 municípios aqui de Santa Catarina e estamos abertos aí de segunda a sexta-feira. A gente tem otorrinos, fonoaudiólogos. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Otovida pode visitar o nosso site institutootovida.com.br, nos seguir nas redes sociais. Quem quiser nos ajudar também pode entrar em contato conosco. O Instituto Otovida ele também possui atendimento particular e convênios. Atendemos praticamente todos os planos de saúde. Quem precisar se consultar, qualquer problema, pode entrar em contato conosco no telefone que vai aparecer aqui. Bom, gente, desculpa estar interrompendo um pouquinho o podcast, mas sou obrigado a falar da Centrocópias. A Centrocópias é uma gráfica que já tem 50 anos em Florianópolis. Estamos aqui situados na Rua dos Ilhéus, número 46. Também na nossa loja virtual, graficacentrocópias.com.br. Lá você encontra desde um folder a um flyer, até mesmo uma caneca, uma camiseta. Precisar de alguma coisa, pode nos contactar pelo telefone 3222-4633. Pode solicitar um representante, que a gente pode ir até a sua empresa e fazer um atendimento personalizado. E acompanhe a Centrocópias nas nossas redes sociais. E como é que foi ser candidato em 2022, cara, naquela eleição louca, polarizada? Foi uma experiência bacana, né? Porque os debates em diversas regiões do estado. Eu sempre gostei muito de Santa Catarina, não sou nascido em Chapecó, já moro em Blumenau, tenho familiares em Joinville, no Sul. Minha família do lado dos meus pais, dos dois lados aí, vai perder de vista de catarinense, então tipo bisavô, trisavô, índio no meio, alemão, italiano, então até caigangue, né? Eu sou catarinense enraizaço, né? Então, fui atleta, né? Tudo novo, né? Atleta amador de voleibol, disputei jogos abertos. Então, eu conheço geograficamente bem o nosso estado e foi uma oportunidade muito boa, né, naquela questão de participar dos debates assim, para amadurecimento e colaborar e aprender muito, né? Então, no entanto, fui muito agressivo naqueles embates, fazendo um balanço, né? Nesse eu pretendo baixar um tom, porque eu acredito que eu tenho que mostrar de conteúdo também, fiquei muito marcado por metralhadora, giratória e tudo mais, e eu não sou só isso, né? Tem esse meu lado também, né, mas...
E nesse ponto, né, algo de 2022, né, você pretende repetir ou não repetir nesse ano? Não, eu não vou repetir. Algo que a gente pode esperar nos debates, por exemplo. Eu quero debater coisas pontuais, eu quero aprofundar essas coisas que não dá para debater em lugar, não é aqui. Esclarecer o leitor o que é pop governo, o que não é. Isso é um dever cívico que eu tenho, me sinto esse dever, né? Quero, evidentemente, que tem momentos de debate, que se tem um quê de agressividade, um quê até de diferenciação com outro candidato, que vão vir perguntas constrangedoras, tanto para mim quanto para eles, né? Então, quem não quer brincar, não desce play. Eu vou, com certeza eu vou numas canelas, né? Mas não vou começar indo no pescoço, não sei se me provocarem. Vou começar pela canela, essa vez, né? Na outra eu já comecei no pescoço, mas eu vou pela canela, eu não sei como é que é. É um Ralph mais light, então. Faz amor. A última tu tava Jogos Vorazes, né? Nessa daqui vai ser interessante o cálculo, nessa linha dos candidatos, então vai ter mais perguntas, mais interações, né? Mas é algo que não tem também muito como a gente prever, porque, claro, eu levava tinha estudo, uma coisa ou outra, assim, em linhas gerais, mas eu não fui levar texto. Eu levei no último, uma pergunta que ficou famosa até, que a assessoria ajudou a fazer, eu levei no último debate que ela fez com o Jean, que eu levei feita. Né? Mas o resto, os outros debates, eu não levei nada feito. Então, eu gosto de tratar assim. Qual era a pergunta do Jean? Aquela constrangedora lá, né? Da esposa? Da amante? Do gabinete, do tal, né? Essa daí que eu levei feito. Mas as demais era natural, assim, pretendo me garantir isso, assim, conheço bem o Estado, conheço as pautas do Estado, a gente do Estado, as regiões, o que precisa. Vou nessa. Conheço todo também, um pouco mais, um pouco menos cada um. Então, primeiro vamos na canela. Se eles levantarem o pé, aí a gente levanta o tempo. Ô, Ralf, tu te classifica como um cara de centro, de direita ou olha, eu me classifico como bipolar, eu sinto. Bipolar não medicado. Boa. É até uma coisa engraçada, porque assim, eu tenho uma turma de amigos à esquerda que para eles eu sou fascista, né? De direita. Aí eu tenho uma turma da direita que acha que eu sou comunista. Sim. Então eu acho que eu sou chato mesmo, gosto de contrariar. Nem lá, né, cara? Minha esposa fala que gosta de contrariar, mas o outro lado também mostra que eu consigo conversar com esses dois polos. Então eu me sinto muito no centro. Eu comecei acompanhando a política pela família do meu padrasto, que é muito ligado ao MDB. E o MDB era, ao menos naquela época, né? Sim. O DNA era um partido de centro. Eu acho bacana isso, não curto esse negócio de cartilha fechada, sabe? Que, tipo, eu vejo que quem se põe na direita ou à esquerda segue uma linha ali, não ouve nada do outro lado, e às vezes a resposta está no meio, às vezes realmente está na direita, às vezes realmente está na esquerda. A gente tem que ter tranquilidade, eu me sinto bem nesse lugar no meio, de ter amigos. Eu sempre converso com a mesma naturalidade com o Afrânio, que é PSOL, esquerda, com o Cana Campanhão aqui direita. Trato muito bem os dois, muito bonito. Isso é um fato, por exemplo. Sou muito bem tratado pelos dois, tá tudo certo. Não vou concordar com tudo, com algumas coisas aqui, outra lá. Então eu me vejo naturalmente no centro. Né? Que legal. Não que seja melhor que os outros, mas é onde eu me vejo. Sim. A gente também tem que tentar passar para o eleitor o que a gente quer, né? Claro. Eu não vou vir aqui dizer que eu sou vermelho de cruz na testa ou bolsonarista de cruz na testa também, que seja. Eu não sou, nunca fui, né? E não quero ser. Sim. Hoje tu está no PRD, tu falou aqui, tem uma federação nacional, né, junto com Solidariedade, e tu tem conversado com outros partidos para compor junto contigo nessa... Olha, eu tenho tido dificuldade sempre de conversar com uma liderança, porque eu não tenho atrativos o suficiente. Eu gostei muito do MDB comigo, porque o MDB teria o 15 na onda comigo, né? Tem uma vaga Senado. O João eles não têm. Sim. Porque lá o projeto apoiou a mim, vai ser o que eu digo, vai ser o primeiro presidente. Veja essa que eu digo, na história do MDB. É tirar o 15 da onda majoritária. O vice não vai no meu onda. É verdade. Aí, duplamente, ainda vai pedir voto com 11. O Luiz Henrique deve estar se remexendo nesse microfone, né? Então, enfim, mas daí, a partir do lado deles, para nós aqui a porta está aberta. Né? Se eles quiserem tirar um vice ou um Senado, que a gente está conversando com outras siglas, com aproximações mais realistas, né? Siglas menores.
Aí eu não vou abrir por enquanto, porque está em fase de negociação, que essas sim estão dando de forma mais palpável. Né? Mas é bem provável que a gente amplie aí um pouco e tenhamos uma coligação. E vocês estão com nominatas de deputado, Isso. federal, estadual? Tu acredita que é possível? Eu acredito o seguinte, sim, a gente tem o deputado estadual, ex-deputado estadual, 18 mais votado. O Aula está com vocês? Foi o primeiro suplente, isso, em 2022 ele foi federal, ficou o primeiro suplente do União. Sim. A gente acredita que ele... Falta um pouquinho para ele Isso. se eleger. A gente acredita que a gente faz, que a gente consegue colocar ele na leste, se bobear mais uma, depender do começo que explora. E o federal, nosso objetivo mínimo é a cláusula de barreira, são 75 mil votos. Né? Agora, evidente que vier acima disso, temos um pré-candidato ao Senado muito forte, do agronegócio, advogado, Campos Novos, o Jefferson Rocha. Né? Ele soma muito, tem um conhecimento jurídico, advoga em grandes causas em Brasília, está entrando com uma ação agora nos Estados Unidos contra a JBS. Então, cara bem articulado, esse sim tem perfil para representar Santa Catarina, nosso pré-candidato a senador Jefferson Rocha. Acompanhe nas redes aí que vale a pena. É um quadro bem interessante. Tu acha que vai ter algum repeteco de 22 na candidatura a governo, considerando os atuais pré-candidatos? Repeteco não no resultado, mas repeteco de como foi conduzida e considerando que nós vamos ter a eleição nacional, o Lula provavelmente e o Flávio Bolsonaro no segundo turno. A gente tem uma questão que teve em 18, uma mudança brusca da política de Santa Catarina. Poucas pessoas se lembram, mas o Luiz Henrique se elegeu na onda Lula. Santa Catarina, em 2022, foi o estado que mais deu voto do Lula no primeiro turno proporcionalmente do Brasil, o estado lulista em 2002. E aí o senadora, né? Inclusive. Isso. Senadora daquele momento. E aí o Luiz Henrique vai para o segundo turno, foi um pouquinho à frente do PT, e ele e o Amin estavam apoiando o Serra, né, que era o candidato do PSDB, daí ele muda para o Lula, vence a eleição, depois de 2 meses vira o coxo do PT e acerta com a família Bornhaus, que era quem tinha um tipo PFL, pelo PSD e tudo mais. Né? E aí, enfim, só que daí para frente criam-se as regionais, e a gente tem eleições em 2006 indo um pouco disputada para mim, mas 2010, 2014, notadamente, uma eleição muito de gabinete, né? Porque era afastada a polarização nacional, não chegava aqui, internet, as redes sociais, era muito mais fraco que hoje, não tinha smartphone, né? Tinha que entrar no computador, tal, não tinha esse lance todo, acho que o máximo tinha Orkut, né? Não existe mais. Então não era por ali a eleição, e tinha uma espécie de eleição que era uma reprodução de gabinete, porque eles reproduziam nas secretarias regionais o desenho das forças políticas, e aquilo foi sendo tocado assim. Em 2018 veio a onda Bolsonaro, que acabou com essa estrutura, e em 22 dizia-se que não, Bolsonaro não vai se meter, não vai dar onda, não sei o quê. Veio de novo. É que ninguém esperava essa onda, pelo menos não. Os marqueteiros que não estão com quem tem a onda tem que vender o peixe. Eles dizem que não vai vir onda. Se eles não vendem o peixe deles, né? Você disser que vai vir a onda, não tem negócio, né? E aí, veio ano novo, né? Em 2022. Agora, em 2026, eu, como me coloco no centro, vou tentar romper isso, só que assim, também reconheço, a gente também analisa cenário, é um cenário muito difícil para quem está na situação que eu estou. É um cenário que a tendência de uma pesquisa hoje, até que bota o Meirelles em terceiro, mas a tendência é daqui a pouco crescer também, puxar o recall da esquerda, o Jorginho e o Bolsonaro ali, o Flávio, se emaranharem também junto aqui, porque é o mesmo partido, então está tendo essa verticalização do que eu quero, isso é um fato. Né? Isso é um fato muito forte. Para quebrar isso vai ter que ter diversos fatores, ter que vir a acontecer, porque senão a tendência realmente é essa. A tendência é Flávio e Lula, e é o reflexo aqui. Essa é a tendência. Para sair disso vai ter que ter fatos. Vamos ver se esses fatos vão ocorrer ou não. A gente vai tentar o debate, né? Como o Barra aí, cita exemplo,
um timezinho menor, e O campeão catarinense, não está na lógica das apostas, né? Mas depois de 2018 a gente pode esperar qualquer coisa. Mas estamos lutando contra o Flamengo e o Palmeiras, né? Mas surpreende. O time pequeno normalmente no Brasil surpreende. Eu queria te fazer uma pergunta relacionada ao Senado, né? A gente tem um candidato que veio de outro estado para ser candidato pela segunda vez, né? A gente já teve isso na última eleição, em 2022, e agora de uma forma mais declarada e tal, que vem a ser o filho do ex-presidente Bolsonaro. E temos aí algumas candidaturas competitivas, como a Carolina Detoni, o próprio Esperidião Amin e o Décio Lima. E aí o Jefferson Rocha agora. O Jefferson, que também agora é pré-candidato também, que eu não conhecia. Tem que vir perdoa inclusive, a convidar. Perdoa a ignorância e eu faço questão de receber. Como é que tu analisa essa eleição para Senado aqui no nosso estado? E tu acha, não sei aí, agora pesquisa vai ter quase todo dia, e pesquisa amiga de candidato, mas ainda. Tu acha que não tem para ninguém essa vaga de Senado já é do Carlos Bolsonaro, Carolina Detoni, como é vendido para alguns setores mais à direita? Pode ser que isso aconteça, mas eu não acredito e eu vou dizer por quê. Porque quando tem uma eleição para Senado, com voto é uma espécie de eleição. É uma eleição direta. Então, é uma outra formatação, é mais fácil as pesquisas mensurarem. Sim. Quando tu tem 2 votos, é a eleição do chifre, da guampa, que daí um vota nisso, mas não vota no que está junto por causa disso, mas vota no outro. Olha, não vamos longe. Em 2018, deu a onda do Bolsonaro, certo? Sim. O grande líder do Bolsonaro no estado em 2018 não era nem o Jorginho, não, nem. Sim. O grande líder era o Lucas Esmeraldino, que fez o PSL todo ao redor dele para ir para Senado. Ele ganhar, ele foi sozinho, ele botou o Carlos Moisés. O Moisés acabou no segundo turno ganhando a eleição e o Lucas ficou em terceiro para Senado. Perdeu para o Esperidião, para o Jorginho, que naquela oportunidade também tiraram foto do Bolsonaro, mas não estava no 17. Sim. Não estava no número. O que ocorre? Segundo voto. Então ganha Senado, não só em Santa Catarina, no Brasil todo, não é o mais querido. É o menos odiado que consegue fazer entrar no segundo voto. Foi o Jorginho, foi isso aí? Em 2002, a gente pega a chapa do Esperidião, que estava em primeiro em tudo. Pega o Esperidião em 2002, ele tinha 60% para governo, os senadores dele foram em Bornhausen voando, o outro era o Bill voando também. Vai para fora, nenhum ganhou nada. Ganharam-se muito. Né? Por quê? Porque o segundo voto. Então o que acontece? Isso já é um perigo real. É um perigo real. Né? O segundo voto. A questão do Carlos, se eu deixar registrado, que se o Carlos vier aqui tomar um café comigo, quiser dormir lá em casa, arruma um colchão, um quarto para ele, mas bem-vindo. Sabe? Ele tem o direito de ser candidato, o problema não conta isso. Mas eu, como catarinense, eu estou receoso porque eu, na última, não apoiei o Jorge Seif. Tive reunião com o Seif, que a gente está aqui. Sim. A gente não teve na minha nominata candidato a Senado, votei nele. Eu, particularmente, me decepcionei com ele. Ele teve alguns acertos, mas, no geral, eu esperava muito mais dele. Sim. Né? E a grande questão é o seguinte, que é até uma questão filosófica, ancestralidade, identidade, amor à terra, gente. Eu não me sinto confortável. E os principais cargos que Santa Catarina tem começaram de gente de outros estados com um pouco de identidade aqui. Não é questão de direita, de esquerda, de centro. Sim. E começar a tomar o nosso lugar. Peraí só um pouquinho. Nosso estado, se é o melhor lugar para se viver e é o Brasil, ele é fruto do trabalho da nossa gente, dos nossos representantes. Sim. Aí a gente vai começar a importar, já tem um senador, outro, o próprio outro candidato em comissão também, já está aqui no estado há alguns anos, tal. Eu até acabei vendo uma entrevista dele esses dias, para ser casado catarinense, filho catarinense, mas eu acho pouco. Porque assim, vamos lá, nada contra o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, realmente, cidade mais bonita do mundo. Só que 5 de governador, 4 presos. Então o carioca que é bom, ele tem o dever de lá no Rio de Janeiro resolver aquela bandalheira lá. Se a minha casa está pingando, o
telhado, tem que arrumar o meu telhado aquele vadiador. Claro. É o pensamento que eu tenho. O eleitor pode discordar, o eleitor mas depois pode entender de alguma outra situação, mas o meu receio é que se essa moda pega, a gente vira um estadeco também depois. As lideranças de fora tomam conta. Aí, qual é, bora lá pra Santa Catarina, onde eu pô, tá facinho, ser governador, ser senador, né? Vai lá, porra, é nóis, tá facinho, bota lá, pô. E aí depois esse troço aqui de gringolou, ai, você, catarinense, é responsável também. Sim. Cada um tem seu voto, tem o direito de vir, votar, falta dizer nada contra. O João Rodrigues, por exemplo, é gaúcho. Ele está 50 anos aqui. É diferente. Foi deputado estadual, federal, 4 vezes prefeito, construiu raízes. Aí é uma situação, agora chegar um ano antes da eleição, vir de vez em quando, até vi um post em relação ao próprio Carlos, os deputados do PL cobrando ele, mas Santa Catarina. Então, tipo, o cara não está rodando o estado e quer se eleger. Não é, vou dizer, não é ser direito, não é ser filho do Papa, do Bolsonaro, não é esse o ponto. Sim. O ponto é o seguinte, nós temos lideranças em todos os aspectos políticos nossas para representar nosso Estado. Conhece nosso Estado, a gente não tem por quê que está trazendo gente fora, essa é a minha opinião. Né? Ralph, cara, tu tá me parecendo um cara muito mais calmo, muito mais tranquilo. O que aconteceu de 22 para cá que tu fez essa reflexão e teve essa mudança de comportamento? Não, na realidade eu sou calmo, tranquilo, quem me conhece, né? Em 22 foi um cenário com muita tensão, né? O meu grupo, por assim dizer, o núcleo duro de amigos, sofrendo perseguições políticas, né? Então eu estava muito tomado pela raiva, assim, né? Usaram do meu impeachment e abusaram dele para remontar lá o governo do Moisés. E no final das contas, quem me ajudou a fazer, que advogou para mim, foi perseguido no órgão que estava. Então aquilo tudo me deu um combustível de um sentimento muito ruim, né? De vingança, tudo mais. Mas eu tive minha vingança. Eu disse que queria, como queria, quando queria, para quem eu queria, para Santa Catarina todo ouvir, botei para fora, tal. Sim. E minha maior vitória foi quem me sacaneou ter ficado de fora também. Né? Então, pronto, zerou o jogo da minha parte, também limpei o coração, não sou de carregar mágoa. Com quem eu briguei lá atrás, hoje, da minha parte não tem nada, não sei se quiserem reativar aquele modo, né? Aí também não me responsabilizo. É questão de escolha. E estou indo tranquilo, assim, eu tenho que mostrar, eu tenho conteúdo, né? Ele tá parecendo o Ronaldo na Copa de 98, entendeu? Que ele, de 98 a 2002, ele foi em 2 finais. O Ronaldo em 90, não, lá já passou, agora a França ganhou, agora a gente é campeão. É isso aí, não, então eu tô tranquilo, né? Legal. Para mostrar esse outro lado. Agora sim, volto a dizer, eu também não faço promessa para ninguém. Sim. Sou um pouco irascível, né? Que diz, né? Quando o debate esquentar, o momento vai esquentar e eu vou aumentar alguns tons, né? E aí é o seguinte, quem também não quer se incomodar, não seja candidato. Você não tem casa. Quer entrar na política, tem que estar preparado para cobrança, para o embate. Sim. Senão, não desce pro play, não sabe brincar. Fica em casa, fica vendo televisão, tá tudo certo também, né? São escolhas. Como eu sei também que vou sofrer investidas, tem que ser assim, né? Para depurar o processo para o eleitor saber quem é quem, a gente tem que pegar o melhor e o pior dos candidatos mesmo, né? Quanto mais facetas venham à tona, melhor para orientar a escolha. Sim. Tu mencionou um pouquinho ali, falou do governador, do atual governo, do Jorginho e tal. Como é que tu avalia o governador e o que o teu projeto destoa do projeto em tese dele? De melhor ou pior, enfim, fica à vontade para... Olha, o Jorginho, ele tem uma avaliação muito boa e ele tem uma coisa que eu admiro que poucos políticos têm, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar isso. Ele assimila a crítica e responde com atitudes, né? Eu prestei atenção, 2 coisas no governo dele me chamaram muita atenção. Ele prometeu questão de universidade gratuita, tem cumprido. Deu lá alguns problemas no começo e tal, me parece que já ajeitaram o carro. Mas teve uma postagem no verão passado do deputado Fabiano, que tem uma relação excelente também, então um abraço deputado Fabiano, petista, um amigo meu lá do ESC, Pinhãozinho, querido.
evidentemente os dois são muito rivais, né, pela questão Lula-Bolsonaro, e o Fabiano está fazendo uma cobrança até interessante, indo com uma cadeira para a rua, dizendo que as escolas não tinham ar-condicionado, escola pública, né? Bem, eu estudei já em escola pública, estudei em escola particular, e nem na minha época eu lembro que as escolas particulares tinham ar-condicionado, nunca tive ar-condicionado na sala. Não sei se vocês tiveram, eu nunca tive, né? Nem na universidade tive, mas tudo que muito bem. Os tempos mudaram, o clima e tudo mais, né? Ficou mais acessível ter ar-condicionado, também era coisa de milionário antes, né? E esses dias eu vi, ao menos o Jorginho anunciando, que ele botou ar-condicionado em todas as salas. Então ele tem esse poder de adaptação, de receber a crítica e transformar em ação, que eu admiro muito, né? Quem tem isso? No caso, ele tem, né? Mas admiro qualquer pessoa que tenha essa capacidade, como admiro a capacidade do próprio Meirelles ter se reinventado. 2018 pediu apoio para o Bolsonaro, agora está vindo um discurso para a esquerda, mas está justificando. Então, assim, a vida é uma constante mutação, né? É darwiniano, né? Então, assim, esse lado deles eu consigo admirar. E em relação ao governo, é um governo com números excelentes, tudo mais, né? A avaliação é alta. Eu não tenho, assim, um ponto de inflexão em relação ao governo dele. Isso está totalmente errado. Tem ideias diferentes. Dele e dos demais candidatos. Aí vai de conseguir mostrar para o público e o público comprar a ideia ou não. Minha principal ideia, que destoa dele, de todos que estão aí, é a redução do patrimônio imobiliário do Estado, né? Uma redução mesmo, né? Eu quero, né? Por exemplo, se eu vier a ser governador, tem colega meu que não vai votar em mim por causa disso, mas eu queria, por exemplo, colocar no mesmo prédio PGE, Ministério Público e Defensoria. 4 horas de atendimento externo para cada uma das 3, uso compartilhado do escritório, usa as salas, vai para casa e vai trabalhar de casa. A gente trabalhou de casa na pandemia, muito bem, porque dá para, hoje em dia, com computador, com tecnologia, inteligência artificial, tu controla. Claro que tem que ter atendimento à população, só que o atendimento foi mais barato. Claro. O atendimento à população, em vez de 3 prédios, 1. Porque a população também, hoje em dia, tem o tal do smartphone. O pobre catarinense, grande parte, é diferente do pobre do resto do Brasil. Tu para na rua, graças a Deus, hoje a Gari tá limpando a rua, tu pede uma informação e puxa o que dá no Google. E essas pessoas, eu sei porque eu atendo, hoje eu tô de férias, né, mas quando eu tô lá na defensoria, a maioria dos meus atendimentos, eles me ligam, me mandam um zap, me mandam um e-mail. Porque para a população a gente tem um problema da mobilidade urbana. Cidadão que mora lá na periferia, para vir para o centro de Florianópolis, tem que pegar 2 ônibus, tem que andar mais 1 quilômetro, esperar na fila o atendimento, ainda que presencial, ainda que está lá. Agora, ele está lá no Rio Vermelho, está lá na Chico Mendes. Ele vai no posto de gasolina, se ele não tem Wi-Fi, pega o sinalzinho do Wi-Fi que manda mensagem e já sabe o processo dele. Pô, o Estado tem que enxergar isso. Não é assim, não, tu quer tirar o Estado do cidadão. Não é isso. Eu quero adaptar o Estado ao cidadão que a gente tem hoje. Não precisa ter um gabinete com foto da família, com uma mesa desse tamanho, só para um ficar lá 8 horas por dia, para atender 2 por semana. Pô, se eu vou atender 2 por semana, eu venho uma vez na semana. E é o Estado que economiza mais. Então, isso eu quero fazer diferente, se eu ganhar. Isso eu quero fazer muito diferente. É um enxugamento. Né? A questão, que é uma bandeira do Jorginho, eu compreendo até a questão da universidade gratuita, porque não teve condição, meus pais pagaram a minha, mas eles se queixam que na época deles realmente era mais difícil e tal. Eu entendo isso. Eu talvez ali preciso estudar melhor, ver se tem alguma forma, talvez fazer diferente, enfim, de aperfeiçoar esse sistema, mas é um sistema aí que dá amplitude, né? De atendimento para quem precisa. Eu vi o João Rodrigues dizendo que quer transformar em escola técnica. Então, eu não acho uma boa, porque é o seguinte, eu pergunto para ele, até vou adiantar, perguntar no debate, tua filha, tu mandou para a escola técnica? Ou tu mandou para a universidade? Muito boa a escola técnica, meu filho quis ir para a escola técnica. Sim. Meu filho faz engenharia de edificações, na engenharia, no caso, curso técnico de edificações na escola técnica, depois ele quer fazer engenharia. Só que assim, a gente não pode retroagir, tem que ter espaço mesmo na universidade para todo catarinense. Agora, sei lá, talvez dá para aperfeiçoar esse modelo, para o jovem que quer empreender, a forma de retorno, hoje com o retorno de serviço, talvez ele pode querer pagar e não ficar preso com o Estado. Eu acredito que ali dá para... é uma ideia boa, mas ainda dá para avançar. Eu também não sei bem como é o certo, preciso estudar melhor, mas é algo que eu acredito que vai ser a tônica também dos debates para o próprio Jorginho defender essa bandeira, né? E quem está no outro lado do rio, né, que se põe candidato, tentar achar algum meio de
aperfeiçoar o debate, vou apresentar uma melhor proposta. Né? Trazendo para esse tema, existem algumas críticas ao não é críticas, né? Que a galera que eu vi, né, que eu acompanhei, e de verdade, eu já me formei faz algum tempo, então eu não tenho profundidade sobre como funciona a universidade gratuita, em suma, né? Mas há algumas críticas no seguinte sentido: não, é um bom programa, mas foi feito um programa para salvar as universidades comunitárias, né, que estavam em bancarrota e tudo mais. Aí são pontos de vistas, né, mas não tem nada concreto até então. Tem uma questão que o antigo secretário era reitor da universidade, a atual secretária era reitora de outra universidade comunitária. E o grande ponto é o seguinte, que em tese o Estado deveria investir em educação básica, educação de base e... No ponto jurídico, isso. O dever do Estado é de base. Isso é um plus a mais, que diz o Manezinho. Exato. E o outro candidato que você trouxe aqui, o pré-candidato João Rodrigues, puxou uma questão da escola técnica, né? Da escola técnica, que de fato, nos últimos anos, a indústria tem um déficit de profissionais. Ele quer fazer peão para Santa Catarina, ele não quer fazer doutor, né? Não sei. Tudo bem, mas né? Não sei. Mas assim... Mas a indústria que faça. Como é que tu vê isso? É esse o meu ponto. Qual o teu olhar sobre isso? Então, eu acredito que, assim, uma das questões que eu gostaria de ver ainda nessa questão da universidade gratuita, talvez se não era de pensar de ter opção, em vez de reverter em trabalho, de reverter financeiramente e também de possibilitar o aluno, em vez de entrar num curso superior nas universidades cadastradas, ele escolher onde entrar no mundo. Ou se isso pode ser transmutado em um empréstimo para ele abrir um negócio, se for do interesse dele, se tiver, ele abrir um podcast, se ele tiver as condições, né? Enfim, um programa de financiamento, ou ampliar isso para ter um financiamento, inclusive, para iniciar na carreira. Eu acredito que dá para explorar ali outros desdobramentos. Entendi. Né? Mas eu não retroagiria no sentido de fechar a porta do ensino superior. Sim. Né? Dizer, não, vai lá para a escola técnica. Até porque é o seguinte, a indústria, se ela está com problema de mão de obra, e aí a escola técnica também é uma questão federal. Tem um instituto técnico aqui, sim. Meu filho faz, tem outros lugares do estado, sim. Que inclusive tem que fazer uma defesa, que é um fato, né? A gente gosta ou não, o governo que mais fez universidades no país e mais cursos técnicos foi os governos Lula. É verdade isso, a gente gosta ou não dele. Né? Então, tem isso. Agora, se uma indústria de determinado setor está com uma escassez de mão de obra, né? Aí ela também tem 16 deputados federais e 3 senadores da República para resolver isso. Né? E eu não vou pegar o dinheiro do catarinense para fazer, com todo respeito, tem que respeitar quem trabalha no chão de fábrica, mas para formar chão de fábrica. Porque o chão de fábrica, em tese, é mais barato formar. Então, as indústrias que já têm aqui um diferencial, que são os incentivos fiscais. Da minha parte, continuo dando e vou até o limite, justamente porque gera emprego, geram renda, mas elas têm que se adaptar também. Entendi. Elas têm que investir também quem elas contratam lá no ponto de fábrica. Não esperar que o Estado só invista. Hoje em dia tem informação por YouTube, tem universidade à distância, o que mais tem é aquele AD. Então, né, as empresas têm que investir no seu pessoal. Não é só esperar que o Estado vai preparar tudo para todo mundo, aí vai desonerar eles de pagar tributo, e daí quem que vai ficar com a conta? A conta não existe almoço grátis, para alguém chega. Sim. Né? Então, entre essa questão do Jorginho e a proposta do João, eu fico neste ponto, em tentar aperfeiçoar esse modelo do Jorginho, mas não sei muito bem ainda como, estou estudando isso. Sim. Aproveitando, não sei se a gente já está... Tu que é o cara do relógio, né? Ele que manda, eu não mando nada aqui no podcast. Mas eu queria te perguntar que recentemente tu, na tua atuação enquanto defensor, tu foi muito atuante na questão ali do município aqui da assistência social, dos moradores de rua, e tu teve um embate... Na realidade, eu não fui atuante na minha área ali, né? Eu falei de um lugar de fala cidadão, né?
É uma outra colega minha. Eu atuo na Justiça da Vara Criminal. Desculpa. É que nas redes sociais eu expus muito. Tu criticou, obviamente. O secretário anterior, porque ele usava de uma deslealdade atacar a instituição, que tem por dever constitucional, né, legal, de defender quem não tem condições de ser defendido. Claro. Tanto que uma ação lá, que na época ele reclamou muito que a Defensoria fez, o Judiciário não concedeu o pedido para a Defensoria e tudo certo. Nós somos atividade meio, mas nós não podemos nos negar de atender as demandas da população de rua, da população, enfim, em geral, que não pode pagar por advogado. É a nossa razão de ser. E ele quis criar um discurso raso de nós contra eles, na frente da instituição, esculhambar com a instituição, coisa que ele não faz lá no Ministério Público. O Ministério Público seria porque tem ação penal na mão, ação de improbidade, mas de lá nos advogados dos pobres, nos defensores dos pobres, oprimidos, aí ele sentia vontade para ir lá na frente falar um monte de barbaridade, de inverdades. Então ali eu tive um embate com ele, não tenho nada pessoal contra ele, volta e meia, a gente até se cruza pelo centro. Né? Faz parte do jogo. Não tem nada pessoal com ele, estudou com a minha irmã na época do colégio e tal. Só que assim, né? O camarada vai lá jogar merda na frente da minha casa, no lugar que eu trabalho, ele não espera o docinho de coco de volta. Ele vai levar o retorno. E com ele foi isso. Daí quando o prefeito teve a lucidez de tirar esse cidadão da pasta, porque ele não resolvia nada, né? Ele passava o dia fazendo filmagem mostrando o problema. Mas ele era pago por nós contribuintes para resolver. E ele não apresentava, ele botava a culpa no STF, na Galáctica, na Defensoria, no Universo Paralelo, em Nárnia, mas ele não resolvia. Aí eu, tu é bom em criticar, eu também sou. Aí comecei a criticar ele, até que o prefeito, por outras razões, não deve ter sido só por causa das minhas críticas, despediu ele, fez muito bem para a cidade. E tá aí, né? Ele toca a vida dele, eu toco a minha, eu tirei o pé. Agora, quem for na frente da minha casa, ou na frente do meu trabalho, desmoralizar sem razão a minha gente, vai ter retorno. Eu sou assim, não sei se é diferente. Pode ser quem for. Eu queria aproveitar essa deixa. Se no teu plano, tu tem alguma ideia, alguma previsão para esse público de atuação estatal, para esse público de rua, como tu teve essa questão não tem uma bala de prata. Já tem uma legislação vasta, tem recursos para isso. Não é assim, resolve o problema. O único país que resolveu o problema de morador de rua foi a Finlândia. Sabe o que a Finlândia fez? Deu uma casa para cada um. Nós podemos dar uma casa para cada um? Não podemos. Né? Nem quem está trabalhando leva 30 anos para financiar e olha lá e morre e não conseguiu pagar a casinha. Então, infelizmente, não consegue dar uma casa para cada cidadão. Só que a gente consegue ter uma abordagem multidisciplinar, levar o profissional da assistência social, querer saber o problema daquela pessoa, porque a população de rua não é diferente de nós. Tem diversas pessoas, por diversas razões naquela situação. Um que perdeu tudo, perdeu emprego, nunca teve nada, e, enfim, é um profissional qualificado, que está precisando de uma oportunidade, está na rua não por escolha. Outro que tem problema de doença mental grave, que precisa ser internado. Exatamente. Tem o criminoso também, mas o criminoso é o mais fácil de identificar. Então, você está com mandado de prisão em aberto, leva para a cadeia. Não é tudo uma coisa só, como os proselitistas querem dizer. Não, é tudo isso. Ponto. Não. Tu vai ali, cada um tem a sua história de vida. Para isso, eu tive no Canadá, eu tive na Alemanha ano passado, eu tenho minha cunhada que mora em Ottawa, na capital do Canadá. Fui em Ottawa, fui em Montreal, morador de rua, cara. Eu fui para a Alemanha, meu primo mora numa cidade pequena lá. Não, aqui não tem. Ele mora em Braunschweig. Eu passei antes em Munique, fiquei 3 dias em Munique, abaixo de 0, temperatura, época do Natal. Morador de rua. Antes de ir embora, Hamburgo, uma cidade portuária das mais ricas do mundo. Hamburgo é um espetáculo. Na Alemanha, cada viaduto, morador de rua, mora embaixo da ponte. Então, assim, isso é um fenômeno mundial. Agora não tem bala de prata para combater isso. O que tem é um trabalho de formiguinha, abordagem, fazer essa triagem. Muitas vezes acontece, até no meu trabalho eu converso com eles. Aí, doutor, eu queria muito que eu vim para cá para ter um trabalho, não arrumei, mas agora minha família quer que eu volte, eu tenho condição, irmão meu vai me ajudar, preciso voltar lá para Aracaju, para não sei onde. Poxa, eu peço que seja encaminhado para assistência social do município e tal. Então, assim, tem que ter essa paciência para separar casos e casos, né? Tem que ter essa paciência. Não vai ter uma bala de prata. Alguém que vai dizer
Ah, não, vou me eleger, vou resolver, porque vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer... Não vai! Não vai, eu vou pegar, vou internar a força, vou... alguns tu resolve, outros não. Tu acredita vai. em internação involuntária? Olha, é um procedimento que também faz parte, mas volto dizendo, também não é a bala de prata. Não é o que serve para todos, né? Não serve para todos. Para quem estiver lá na dependência química, já não se controlando da cabeça, é um caminho. Vai dar certo, vai ter adesão depois. É uma aposta válida, eu acho que é uma aposta válida. Agora dizer que vai resolver só com isso, vou criar uma fazenda comunitária e vou botar todo mundo lá, tal, tirar leite. Cara, não é assim, não é todo mundo que vai aderir ao tratamento, né? Sim. Tem que ser um caminho também? Tem que ser. Mas tem que ter esses outros caminhos. É um trabalho que passa por uma profissão especializada nisso, que é assistência social. Sim. Tem verba federal, tem verba estadual, verba municipal, que é para isso mesmo, né? Tem gente que diz, meu sonho é o Brasil não ter assistência social. Cara, primeiro vamos tirar todo mundo da pobreza. Claro. Senão, qual é o risco? Perto da minha casa, eu ia no posto, sempre tinha um morador de rua, eu dava um chocolate para ele. Daí minha filha perguntava, pai, por que tu faz isso? Eu vou te ser bem sério que eu faço isso. Faço isso porque tu vai para casa da tua avó, às vezes tu pode estar passando sozinho aqui, se ele for assaltar alguém, ele pensa, mas aquela menina está sempre o pai dá um chocolate. Não sou uma pessoa tão boa assim, mas é um ser humano. Com consciência. Agora eu preciso tratar chute como se fosse cachorro. Se cada um troca uma palavra, depois eu com essa pessoa fui conversando, fui vendo, estava numa situação, era um cara que tinha conteúdo, que veio do interior do Rio Grande do Sul, né? Depois não vi mais ele lá, não sei para que lado foi, se voltou para casa ou não. Mas assim, eu não resolvi o problema dele. Claro. Né? Não resolvi. Agora não é na porrada que resolve. Não. Né? De modo algum. São seres humanos. Né? Você é o primeiro pré-candidato a governador que participa aqui do nosso podcast, né? E para todos os pré-candidatos a governador que vierem aqui, eu vou fazer essa mesma pergunta. Opa! Se você não fosse candidato a essa eleição, em qual dos outros 4 pré-candidatos você votaria ou poderia votar no primeiro turno, tá? Para facilitar. E segundo, né? Você é um pré-candidato sincero e muito autêntico, né? Então, se fosse para resumir cada um dos outros 4 em uma frase, como que você resumiria? Tá, vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte, realmente eu não sei, porque eu não consigo agora me retroagir mentalmente se eu não estivesse aqui. Né? Eu ia ter que acompanhar. 4, Jorginho, João... Com certeza eu não votaria no Brigadeiro, não é nada pessoal, mas por que, meu irmão? Aqui não é o Rio, não. Sacaré? Aqui é Santa Catarina, porra. Né? Então, porra. Aí, cara. Não, eu voto quem não tem raiz aqui, me desculpa. Já soube que ele tem a esposa aqui, as filhas. Ele é muito bem-vindo aqui, evidentemente, o Brasil é um só. Mas tinha que ter uma história aqui, ó, sabe qual é? Ainda foi ser assessor, comissionado Moisés na FESPORT, né? Você não votaria não, sabe qual é? Então ali não. Né? Estaria eliminado. Então. Estaria eliminado. Né? Enfim, mas foi do governo do Moisés que ia se vender fora do sistema. Quanta bonequinho. Pelo amor de Deus. Para. Mas enfim, vamos lá, vamos resumir cada um. Vamos lá. Jorginho resiliente. Né? Teve uma história de vida, uma infância muito pobre, né? E passou por diversas adversidades aí, construiu uma história política respeitável, respeito muito a história dele. Então, eu botaria o Jorginho como resiliente, um adjetivo, né, positivo. O Merizio eu colocaria como darwiniano, né, porque ele é aquele camalhão do Darwin que, cara, ele se adapta e ele sempre está, né, se reinventando aí, um Pegasus, né? Sempre se reinventando. Meu amigo João Rodrigues, eu colocaria como mal rodeado e mal aconselhado, né? Eu vejo ele nele um potencial, converso muito com ele, mas eu acho que ele é muito mal assessorado, porque ele toma umas decisões assim que ele faz força para ir para trás, né, nos últimos anos, principalmente, assim, né? Depois que ele se colocou nesse projeto pré-candidato, ele vai lá, briga com blogueiro, com jornalista que não tinha seguidor, faz o cara ter seguidor.
Ele vai lá, briga com os meninos que tem lá na cidade, que são pré-candidatos, que nunca foram candidato a nada, não tiveram mandato. Você vai parar em Ministério Público, envolve mulher lá, agora estão num rolo. Uma viúva lá que tá dizendo que... A viúva tá dizendo, não sou eu, né? Que o João tava no telefone para dizer, depois ela desmentiu pros meninos, uma outra história. Então, assim, só se mete confusão evitável para quem está na posição de pré-candidato a governo. Até eu disse isso para ele, cara, como pré-candidato a governo do Estado, não pode estar brigando com blogueiro, com colunista, só tu vai infartar nos debates comigo. É uma prévia. Não, claro, mano, tem que estar preparado para levar porrada. pau e comprar tuas brigas, né? Se briga na política para cima, não para baixo, né? Então, assim, nele eu colocaria isso, mal assessorado. E o Brigadeiro, nada, pessoal contra ele, mas fanfarrão. Ponto. Para terminar. Populista, fanfarrão. Né? É isso aí. É isso aí. Ponto final. Ó, depois dessa entrevista maravilhosa, peço para vocês acompanharem aí o nosso podcast, os próximos capítulos. Queria muito... Quem não se inscreveu, se inscreve, por favor. E, Ralf, eu queria muito agradecer. Tu entregou tudo aqui pra gente. Parabéns aí pela tua trajetória. Desejo muita sorte aí na tua candidatura e que tu continue aí a tua trajetória da melhor forma possível, tu e a tua família. Desejo tudo de bom para ti, cara. Obrigado. Da mesma maneira, viu? Obrigado, viu? Jorge, obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Valeu, um abraço pro nosso pessoal aí. Até mais, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.